Você já se perguntou por que algumas pessoas se tornam instrumentos de luz neste mundo? Não, elas não nascem prontas. Elas são forjadas na dor, na solidão, nas provas mais difíceis e, acima de tudo, na fé. Essa é a história de Chico Xavier, não como o médium conhecido mundialmente, mas como um menino pobre, órfão e profundamente ferido que encontrou Deus debaixo de uma bananeira. Uma história real, emocionante, que nos mostra o poder da oração e como o amor de uma mãe, mesmo após a morte, pode atravessar o tempo e o espaço. Era o ano de 1915 e o pequeno Francisco Cândido Xavier, carinhosamente chamado de Chico, tinha apenas 5 anos de idade. Vivia com seus pais em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha humilde do interior de Minas Gerais. Sua mãe, Maria João de Deus, era uma mulher simples, mas cheia de espiritualidade. Ela ensinava o menino a rezar, a confiar em Jesus e a nunca perder a esperança, mesmo nas dificuldades. Mas o destino foi cruel. No dia 29 de setembro, Maria adoeceu e faleceu subitamente. A dor foi avassaladora. Para uma criança tão pequena, aquilo era incompreensível. Sua protetora, sua guia, sua luz, havia partido. Com o falecimento da mãe, o pai, sem condições de criar os filhos, distribuiu as crianças entre diferentes casas de conhecidos. Chico ficou aos cuidados de Dona Rita de Cássia, sua madrinha, e foi ali que começou um período sombrio de sua infância. Dona Rita era uma mulher atormentada, de temperamento severo, impaciente e, como mais tarde se descobriu, profundamente obsidiada, ou seja, sob forte influência de espíritos perturbados. A presença do pequeno Chico parecia despertar nela uma fúria inexplicável. Ela dizia que ele era esquisito, que falava sozinho, que tinha coisa ruim no corpo. E então começaram as agressões. As surras com varas de marmelo eram constantes, mas o pior vinha durante as refeições. Se Chico reclamasse da comida ou mostrasse incômodo, ela espetava garfos em sua barriga como uma forma sádica de correção. Imagine uma criança de 5, 6 anos sendo torturada assim, sofrendo não só fisicamente, mas sendo convencida de que havia algo de errado com ela. Ela dizia: "Esse menino tem o diabo no corpo." E Chico acreditava. Afinal, quem mais iria defendê-lo? Sem a mãe, sem o pai por perto, ele começou a acreditar que era mesmo amaldiçoado. Mas no fundo de sua alma, algo ainda vibrava. O eco das orações que sua mãe lhe ensinara. Em um dia especialmente doloroso, após mais um castigo cruel, Chico fugiu para o quintal. Ali, sentou-se aos pés de uma velha bananeira, corpo ferido, olhos inchados de chorar. E se lembrou da única coisa que ainda lhe trazia conforto: a oração. Com a voz fraca, trêmula, começou a rezar o Pai Nosso. Cada palavra carregava um pedido desesperado de socorro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E foi então que o milagre aconteceu. Diante de seus olhos surgiu a figura luminosa de sua mãe. Sim, Maria João de Deus reapareceu, em espírito, radiante, serena, com um olhar cheio de amor e misericórdia. Chico correu até ela, aos prantos, abraçou-a com toda a força de seu pequeno corpo e implorou: "Mamãe, me leva com a senhora, eu não aguento mais." Mas a resposta dela foi firme e cheia de sabedoria: "Não posso, meu filho. Você ainda tem um longo caminho. Precisa aprender a ter paciência. O sofrimento de agora vai fortalecer você para uma missão muito maior." Chico então desabafou: "A madrinha diz que eu tenho o diabo no corpo." E sua mãe respondeu com doçura: "Isso não é verdade. Você tem luz, e um dia todos verão. Mas agora é preciso paciência. Tudo isso vai passar. Se você parar de reclamar e orar sempre, Jesus vai nos manter unidos, mesmo à distância." Essas palavras mudaram tudo,
Depois desse reencontro espiritual, Chico passou a ver a vida com outros olhos. Sim, a dor continuava. Sim, os castigos não cessaram imediatamente. Mas algo havia mudado dentro dele. A certeza de que ele não estava sozinho. A cada fim de tarde, após os trabalhos domésticos, ele voltava ao mesmo lugar no quintal, sob a bananeira. Rezava, silenciava e esperava. E sua mãe vinha. Mesmo sem que ninguém mais visse, ela estava lá. Conversava com ele, orientava, consolava. Chico passou a desenvolver desde cedo uma mediunidade natural, sustentada por sua fé infantil e pura. Mesmo diante da maldade, ele escolheu o silêncio. Mesmo diante da injustiça, ele escolheu a oração. E isso foi moldando seu espírito, dia após dia. Com o tempo, Dona Rita foi percebendo algo diferente. O menino não chorava mais, não reclamava, não demonstrava medo. E então, as agressões diminuíram. Ela começou a se sensibilizar. Mais tarde, Chico voltou a viver com o pai, já em nova união com a generosa Cidália Batista, que reconheceu a bondade e a sensibilidade do garoto. E assim, a vida seguiu. Mas aquela experiência ficou marcada para sempre. Aquela aparição de sua mãe, aquela resposta firme, "Tenha paciência, meu filho", foi a semente que mais tarde brotaria em um dos maiores médiuns da história do Brasil e do mundo. O que essa história tem a ver com você? Tudo. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dores, talvez não físicas, mas dores da alma, rejeição, abandono, tristeza, injustiça. E quantas vezes nesses momentos pensamos, será que Deus me esqueceu? Mas, assim como Chico Xavier, nós não estamos sozinhos. A presença de quem nos ama, aqui ou no plano espiritual, nunca se vai completamente. Eles nos acompanham, nos fortalecem, nos guiam através da prece. Chico descobriu isso ainda criança e se transformou em instrumento de amor e consolo para milhões de pessoas. Tudo porque um dia, mesmo em meio à dor, ele orou. E Deus respondeu. Se hoje você está passando por uma tempestade, se o mundo parece injusto, se sente saudade de alguém que já partiu, lembre-se dessa história. Vá ao seu quintal interior. Ore, fale com Deus, fale com quem você ama e ouça, lá no fundo, aquela voz suave dizendo: "Tenha paciência, meu filho, tudo passa. E se você orar, se tiver fé, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Porque a oração sincera é capaz de unir os dois mundos, e onde há fé, há luz." Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise de consolo. Nos comentários, conte. Você já sentiu a presença espiritual de alguém querido após uma oração? Vamos criar uma corrente de luz, como Chico Xavier faria. Que Jesus te abençoe. E que Maria João de Deus, onde estiver, continue nos inspirando com sua força e ternura.